Bom dia, meu nome é Roberta e junto com o meu grupo, que contém a Beatriz Pinheiros e a Beatriz Tavares, nós vamos falar um pouco sobre funções inorgânicas, mas especificamente sobre os ácidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a definição dos ácidos. Os ácidos, eles vão levar substâncias que vão liberar íons positivos de hidrogênio ou também prótons em uma solução aquosa. Por isso eles são conhecidos como os doadores de prótons. Agora eu vou falar um pouco das características dos ácidos. Eles são incolores, eles têm um cheiro forte e asfixiante. O sabor dele chega a ser azedo, ácido e também amargo. O pH dele é inferior a 7 e o estado físico dele é líquido. Ele também tem um baixo ponto de fusão e ebulição. E como eu disse, eles conduzem eletricidade em meio aquoso. E eles também reagem com metais do tipo ferro, magnésio e zinco. Agora eu vou passar a palavra para a Beatriz Pinheiros, que vai falar sobre ionização. Bom, a ionização é uma reação química que produz íons quando eu adiciono uma determinada substância em água. E quem sofre essas reações são os ácidos. Então, todas as vezes que adicionamos ácidos em águas, vai ter a produção dos íons cálcio e ânions. E a ionização dos ácidos é um fenômeno químico que, com essas substâncias inorgânicas, ao serem misturadas com água, é o que resulta em uma mistura homogênea. E, bom, assim, um ácido é formado por uma ligação covalente entre os elementos hidrogênio, H, e o átomo ametálico, X, ou um grupo formado por elementos ametálicos, AB, ou um grupo metal e um grupo ametálico, EMX. Então, o cátion hidrônico, ele é representado por H+, ou H3O+, o ânions é representado por X menos AB menos ou MEO menos. E aqui, no primeira imagem, a gente tem as representações. Então, o primeiro é o ácido e o segundo é a água. Com isso, dando as ligações do cátion e os íons. E aqui temos a representação de um exemplo dos ácidos sulfúricos e os ácidos fosfóricos, que em primeiro temos os ácidos, em segundo a água, que dá a ligação deles dois. E para a gente quiser saber sobre os átomos, a gente acompanha pelo hidrogênio, que dá essa fórmula. Então, o 2 representado do lado do H é o ânions. Então, fica menos. Agora eu vou falar sobre a nomenclatura dos ácidos. Primeiro, é preciso dividir eles em dois tipos. Os ácidos sem oxigênios, que são os hidrácidos, e os ácidos com oxigênios, que são os oxiácidos. Bom, os hidrácidos, os ácidos são os ácidos sem oxigênio. Então, a nomenclatura é bem simples. Então, a única definição é os nomes. Então, os nomes dos hidrácidos são formados acrescentando-se o término de hídrico. Então, é ácido hídrico. Então, como exemplo desses elementos químicos, a gente tem o HCl, que é ácido clorídrico. Nós temos também o HBr, que é o ácido bromídrico. E o HI, o ácido iodídrico. Os oxiácidos, eles têm o oxigênio presente neles. Então, eles são dados a partir das reações de ionização dos mesmos. Então, para demonstrar a reação da ionização do ácido H2CO3, nós temos aí o exemplo. E aí, o ânion, que é o CO3,
2 é denominado por carbonato. Então, a partir desse nome, vai estabelecer uma comparação seguindo o quadro abaixo. Os ânions, ele termina com ito e ato, e o sufixo é oso e ico. Com a terminação de carbonato, é ato. E a nomenclatura do ácido, da qual deriva desse ânion, será o ácido carbônico, que é o ico, como no exemplo abaixo. Agora, eu vou mostrar um pouco mais desses exemplos que está na tela, do H2CO4, HSO3, HClO, HClO2 e o HClO4. Então, na nomenclatura dos oxiácidos, que são os elementos sem oxigênio, nós temos uma ordem a seguir, que sempre vai ter a molécula de hidrogênio, depois o elemento central e o oxigênio. Nós sabemos que a carga do oxigênio é -2 e a carga do hidrogênio é +1. Então, aqui nós temos alguns exemplos, como H2SO4. O H, que está representando o hidrogênio, a carga é de +1. Como nós temos duas moléculas, vai ser +2. E o oxigênio, que a carga é -2, nós temos 4 moléculas, então vai ser -8. Nós sabemos que toda a somatória tem que ser equivalente a 0. Então, por isso, nós sabemos que o nosso sulfato aqui, que é o nosso elemento central, ele vai valer +6 para resultar em 0. E assim vai acontecer com todos esses exemplos que estão aqui. Aí, para a gente fazer a nomenclatura desses oxiácidos, nós temos uma representação que é uma regrinha. Quando for valer o elemento central tiver a carga de +1 e +2, eles vão começar com hipo e terminar com oso. Como aqui no exemplo do HClO, que nós temos a carga do elemento +1, vai ser hipocloroso, o oso no final, hipo no começo e o nome do elemento no meio. Assim, para a carga de +3 e +4, termina com oso. Então, vai ser sulfuroso, que é o do sulfato. E nós temos o exemplo aqui. Aqui também vai ser o +5 e o +6, que termina com mico, que vai ser o sulfuro, e tem com a carga horária de +6, que é o primeiro exemplo que eu demonstrei aqui para vocês. Então, quando for +7, que começa com per e termina com ico, vai ser o perclorico, que é o exemplo do HClO4. Quando termina com mico, ele quer dizer que é grande, então são as cargas que é de +5 até +7. E quando termina com oso, é as cargas pequenas, que é de +1 até +4. Desses exemplos, o carbono e o boro são exceções, porque o máximo que eles conseguem chegar, a carga máxima deles é um +4 ou +3. Então, eles deram o máximo para formar esse elemento. Então, eles merecem ter uma nomenclatura diferenciada. Então, vai ser bórico, que vai ser o I e o C, O no final, o ico, e o ácido carbônico, que também vai merecer o ico. Então, eles, mesmo com a carga pequena, eles vão ter a nomenclatura como se fosse grande, porque eles deram um máximo. Nós encerramos nossa apresentação por aqui e muito obrigada pela atenção.